Então, bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos e uma feliz e abençoada semana. Nesse momento nós vamos continuar a nossa jornada, que glória a Deus tem sido uma bênção e com certeza vamos receber mais bênçãos para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? E hoje nós estamos no 18º dia, que maravilha, né? 18º dia da nossa jornada. Deus seja glorificado por isso. E hoje vamos falar sobre a libertação das moléstias espirituais com a nossa querida irmã Jane Vilma. Bom dia, irmã Jane. Seja bem-vinda. Bom dia, graça e paz a todos. Sou muito grata a Deus pelo despertar nessa manhã com vida e pela oportunidade de estarmos juntos para aprender da pessoa de Jesus. Também sou muito grata por estar participando dessa jornada de oração, a qual nós temos fé que no final dela nós teremos bênçãos para compartilhar, né? Que eu tenho certeza que Deus irá nos ouvir. Amém. Então, nessa oportunidade, eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência linda de superação e persistência em conhecer a pessoa de Jesus através do estudo profundo de sua palavra. O texto que a irmã Alexandra leu, para iniciar, está no livro de João 8, e versículo 32, que nos diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E isso é verdade. Toda a palavra do Senhor é verdade. Então, quando nós buscamos conhecer a palavra de Deus, Deus ele nos liberta de todas as coisas que nos incomodam, que nos faz ser uma pessoa diferente, né? Aqui nesse mundo de pecado. Deus nos liberta para melhor. Então, quando buscamos conhecer profundamente, o Senhor nos liberta, seja qual for a situação em que estivermos vivendo. Eu quero, neste momento, compartilhar uma experiência que eu encontrei nesse livro. Você está dando aos irmãos esse livro aí. O nome dele é Viagem ao Sobrenatural. Uma experiência linda que nos incentiva a continuarmos. Nós somos servos de Deus, estamos numa luta para vencermos o mal, né? E para nós vencermos nessa luta, nós precisamos estar sempre conectados com Deus. Sempre buscando a Deus profundamente, porque do contrário, nós não somos capazes de vencer. Nessa experiência, fala de um jovem que durante algum tempo ele viveu servindo aos próprios demônios, com rituais, com tudo que desagrada a Deus. Depois de algum tempo, ele se deparou com um grupo de pessoas e, através desse grupo, ele começou a estudar a palavra de Deus, tendo conhecimento o quê? Da santificação e guarda do sábado. Então, isso, depois que ele começou estudando a palavra de Deus, a sua vida mudou totalmente. Mas, para ele sair desse mundo que ele vivia, de servir aos demônios, ele passou por um processo longo de perseguição espiritual, de tanta coisa que trazia infortúnio para a vida dele, mas o que me chamou muita atenção na experiência é que ele foi decidido. Ele decidiu servir ao Senhor e, com isso, os demônios foram se afastando da vida dele aos poucos, até que deixaram ele livre. Mas, no final da história, que a gente vai ver na continuação aqui, os demônios deixaram um recado bem claro para ele. E a gente vê que isso se cumpre não só na vida desse jovem, mas na nossa vida também se cumpre, porque quando nós decidimos servir a Deus por uma verdade que é a única que existe, que nós sabemos que muitas outras denominações têm a mensagem verdadeira misturada com um pouco de mentira. Mas quando nós temos o privilégio de sermos conhecedores dessa verdade íntegra, nós somos contemplados com as bênçãos de Deus, mas também nós despertamos as hostes satânicas, porque eles não querem ver ninguém servindo ao verdadeiro Deus. Então, vamos começar na história, né? A história nos diz assim: certa noite, um jovem estava se preparando para ler, quando um papel com um recado de um amigo, olha só como o inimigo começou trabalhando na vida dele. Quando um papel com um recado de um amigo começou a levitar pelo quarto e bateu no livro aberto com tal força que o livro quase caiu de suas mãos.
Então, ali ele estava se preparando para ler, e o amigo tinha deixado dentro do quarto um papel com um recado. E quando ele começou a fazer a leitura, o inimigo automaticamente começou a querer perturbar. E começou a perturbar, querer não, perturbou ele. Porque o papel começou a levitar e caiu em cima do livro com uma certa força, que quase o livro caiu da mão dele. O primeiro impulso dele, de acordo com o relato do livro, o primeiro impulso dele foi ele falar 2 ou 3 coisas com os espíritos, porque ele sabia que aquelas atitudes não vinham de Deus, e sim dos espíritos que queria perturbá-lo. Porém, ele se manteve calado, e ali colocou o pedaço de papel entre o livro e continuou a leitura. Pouco momento depois, uma força invisível, olha só, uma força invisível arrancou o livro das suas mãos e o atirou na parede do outro lado da sala. Ele, então, decidiu ligar para o amigo. Quando ele fez isso, ele não fez por medo dos espíritos, ele fez por consideração ao amigo que queria conversar com ele. Mas quando ele chegou na cabine telefônica, ele olhou no relógio, era 1h da madrugada. Então, ele ligou para o amigo. Quando ele ligou, o amigo atendeu e disse com essas palavras aqui: queria saber se você está brincando com sua vida. Foi a primeira coisa que o amigo falou para ele. Você perdeu a cabeça? Qual é o seu problema? E aí, depois dessas palavras, o amigo dele disse isso para ele. Ó. Na terça-feira, durante a hora sagrada da meia-noite, um espírito conselheiro me apareceu e me disse que você estava estudando a Bíblia com os guardadores do sábado. Exatamente as pessoas que o mestre mais odeia na face da terra, mais odeia na face da terra. O sacerdote me pediu para tentar encontrá-lo e fazê-lo entender o perigo em que você se encontrava, mas não pude achá-lo. Então, aqui, essa história me emociona muito, sabe? Porque eu estou lendo esse livro todo. E, na sequência, tem esse aqui, ó, Respostas Incríveis das Orações. Esse aqui eu tive conhecimento dele através do irmão Johnny, que me apresentou ele lá em São Luís. Então, aqui, olha só o que me chamou a atenção aqui nesse tópico desse livro, dessa experiência. Porque um ser espírita falou para essa pessoa que adorava também os demônios, para procurar esse outro jovem e dizer que ele estava em perigo, porque ele estava se juntando juntamente com quem? Com um grupo que os seres espíritas mais odeia. Que grupo é esse? Os guardadores do sábado. E justamente aqueles que guardam o sábado. E nós sabemos realmente que nós somos odiados e passaremos por situações muito mais agravantes, né? Então, a resposta do jovem para o seu amigo foi essa: não estou em perigo tão grande assim. Isto é o que você pensa. Disse aumentando o volume da voz. Hoje, às 8h30, o sumo sacerdote me telefonou. O amigo continuou falando, né? O sacerdote me telefonou para informar que, de acordo com os espíritos, você vai à igreja com aqueles guardadores do sábado. E isso deixou o mestre enfurecido. O que você tem a dizer sobre isso? Então, a resposta dele foi a seguinte: ao voltar para casa, a resposta dele foi a seguinte: ele disse que ele estava decidido a conhecer o mestre, a conhecer o mestre Jesus e abandonar aquele mundo de espírito que ele vivia servindo. Então, depois ele voltou para casa, né? Ao voltar para casa, fui me deitar. 20 minutos depois, as luzes se acenderam e eu as apaguei. Quase instantaneamente, elas se acenderam de novo. Resolvi dormir com elas acesas. Pouco minuto depois, quase todas as coisas começaram a sair dos seus lugares. Um quadro saiu da parede, voando através do ar e se pendurou na parede oposta. Um abajur ficou parado no meio do espaço, sem nenhum suporte visível. Então, aqui a gente vê claramente as tentativas de Satanás para poder induzir aquele moço a continuar a servi-lo. Mas ele foi muito decidido. Ele teve
a persistência de continuar examinando as Escrituras. Como diz o texto inicial, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele sozinho, ele nunca teria condições de vencer. E nem também se ele ficasse servindo pela metade. É outra coisa que eu vejo aqui, que me inspirou muito a leitura desse livro. Se ele vivesse servindo pela metade, ele também não teria oportunidade de ter a transformação que ele teve. Porque Deus não aceita pela metade, nada pela metade. Ou somos totalmente servidores de Cristo, ou somos totalmente servidores de quem? De Satanás. Então, não existe meio termo para nós. Nós temos que escolher. E nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias deste mundo. Uma coisa que tem buscado muito é atrair as nossas mentes para nos afastar da presença de Deus, são os entretenimentos nas redes sociais. Isso tem afastado muito. E isso é uma forma de cativo também de Satanás para nós, como servos de Deus. Porque o momento que nós perdemos nas redes sociais, vendo coisas que não edificam nossas almas, nós estamos deixando de nos consagrar diante de Deus. E quando nós não nos consagramos, nós não temos força para vencer as tentações que o inimigo impõe sobre nossas vidas a cada minuto que vivemos aqui neste mundo. E ele vem de diversas maneiras. Ele vem com tentações bem claras, ele vem de forma sutil, que às vezes nós pensamos que não é a tentação dele, mas nós às vezes cedemos. Então nós temos que ser muito ativos. E a nossa única forma de escape é conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, como diz aqui no livro. Continuando. Passou-se aproximadamente 1 hora, e os espíritos voltaram. Mais uma vez ordenei que, em nome de Jesus, ele se retirasse. Sem hesitar, eles foram embora. E eu tentei pegar no sono. Então, ali ele tentou pegar no sono e ele continuou. Mas o inimigo estava furioso com ele. Furioso, furioso mesmo, de acordo com o relata aqui a história. Então, outra vez, Satanás voltou e falou para ele. Ouça-me com atenção, disse o Espírito. Estou falando a verdade. O mestre tem grandes riquezas reservadas para você, se tão somente você parar de se associar com o povo que ele odeia e parar de observar o sábado que ele detesta. Gente, é muito forte isso daqui. Né? Muito forte mesmo. Então, aquele jovem, como ele estava mesmo decidido a servir ao Senhor, ele respondeu da maneira seguinte: Espírito, creio que está dizendo a verdade, mas eu não quero as suas riquezas. Eu não quero as suas riquezas. Elas não são suficientes. Recebi uma oferta melhor por minha lealdade. Por a lealdade dele a quem? A Deus. Então, todo o ouro que eu quiser e junto com ele a vida ilimitada para desfrutá-lo. Por isso decidi entregar minha vida a Jesus Cristo. Que maravilha. Que maravilha essa fala desse jovem, né? Então, ele decidiu, ele sabia, né? Ele sabia que, na verdade, Satanás estava oferecendo para ele todas as riquezas deste mundo. Mas nós sabemos que as riquezas deste mundo, elas são passageiras. Elas não são eternas. Elas valem temporariamente. E a riqueza que Deus tem preparado para nós, elas são eternas. E melhor ainda com as riquezas, o direito de vida eterna para desfrutar eternamente, se nós decidirmos fielmente obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aí, eu voltando aqui, diz assim, o rapaz ainda continuou falando, você me oferece ouro se eu desistir da vida eterna. Pode esquecer. Eu posso esperar até a volta de Jesus, e aí terei todo o ouro que eu quiser na nova terra. Muito bem, disse ele finalmente. Olha só a resposta de Satanás para o jovem. Você está recusando a riqueza e a fama do mestre. Portanto, a pobreza será o quinhão da sua vida. Isto se você conseguir permanecer vivo. Olha só, isso se você conseguir permanecer vivo. De hoje em diante,
você vai andar debaixo da sombra da morte. Então, isso é uma situação que nós sabemos que o inimigo ele nos ameaça de diversas formas, quando nós estamos decididos a servir ao Senhor. E essa foi uma ameaça para ele, mas o rapaz, ele não baixou a cabeça, ele não baixou a guarda. Então, o que ele disse? Quero que vocês saibam que me entreguei aos cuidados de Cristo do Calvário, e estou preparando para andar debaixo da sombra da morte, mas estou me preparando para andar debaixo da sombra da morte enquanto estiver ao meu lado, enquanto Cristo estiver ao seu lado, né? Agora, em nome dele, ordeno-lhes que se retire de mim e não volte nunca mais. Esta foi a fala daquele rapaz, né? Enquanto ele saía da sala, o Satanás saía da sala, a porta que estava aberta se abriu e bateu contra a parede do quarto, que estava com tanta força que a maçaneta quase atravessou o reboco. Então, aqui a gente vê a revolta de Satanás por ele abandonar. Mas o que me chamou na experiência, que me chamou a atenção bastante, foi a única arma que ele teve para lutar contra o inimigo e se libertar, foi o uso da palavra de Deus e orações, né? Que fala que ele orou, ele ordenou que Satanás se afastasse dele, e Cristo ouviu a sua oração. E nessa experiência, o que eu vejo? Satanás se apresentou àquele jovem e falou diretamente com ele, né? Mas quantas vezes ele tem aparecido de maneira sutil em nossas vidas, com diferentes situações, com situações atraentes aos nossos olhos, coisas que nos atraem, com o objetivo de nos levar a desistir de servir ao Senhor. Outras vezes, ele aparece em nossas vidas com tentações tão duras, tão pesadas, que se nós não dobrarmos o joelho no chão e buscar força divina para vencer, nós não teremos condições de vencer. Eu acredito que todos nós temos experiências para contar de alguma terrível tentação que nós enfrentamos. Eu, por exemplo, eu tenho muitas experiências para falar a respeito desta situação. Aí, passa direto, que aqui a porta está aberta. A coisa está aberta. Desculpa, irmão, só que chegou um rapaz aqui em casa agora, aí eu tive que atender. Então, eu tenho experiências de situações que eu já me deparei com duras provas. E, antigamente, eu tinha um hábito que sempre que eu me deparava com algumas situações difíceis na minha vida, o meu primeiro pensamento era dizer, eu não sou uma cristã. Não adianta eu viver servindo a Deus dessa forma, porque eu não estou sendo uma verdadeira cristã. E aquilo vinha o desânimo sobre a minha vida, e às vezes eu pensava até de sair da igreja. Mas depois que eu comecei a frequentar a sala de reunião online, eu tenho aprendido muito. Eu quero agradecer muito à irmã Alexandra pela ideia de ter criado esse grupo, porque tem nos trazido incentivo de várias maneiras, e para mim foi muito bom, porque aqui eu aprendi que se nós não somos provados, nós temos que fazer uma observação em nós mesmos, porque algo errado está acontecendo sobre nós. Porque se nós não tivermos provas, nós temos que analisar o que está acontecendo. E quando nós somos provados, nós temos que agradecer a Deus e pedir a Deus que Deus nos dê força para resistir e nunca baixar a cabeça. E outra coisa, quando eu sou provada hoje, eu lembro de dobrar o meu joelho no chão e entregar para Deus aquela situação. E Deus tem me ajudado muito. Então, Satanás ele nos apresenta de diversas formas, né? Mas nós devemos sempre ter a mesma atitude desse jovem, que foi servir a Deus. E a única armadura que ele encontrou para lutar contra Satanás foi a leitura da palavra de Deus e a oração. Comunhão com Cristo. Então, esta é a mensagem que eu desejava compartilhar com todos. Que Deus possa nos abençoar, sermos decididos e falarmos assim como ele falou. Entreguei-me aos cuidados de Cristo do Calvário e estou preparado para andar debaixo da sombra da morte.
se Cristo estiver ao nosso lado. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém. Amém.